Em 1912, um coletor de fósseis chamado Richard McGrath descobriu os primeiros restos do espinossauro lá no oásis de Bayariwa, no Egito. E depois de 3 anos, o paleontólogo alemão Ernest Stromer descreveu e nomeou o animal em 1915 como Espinossauro aedes aegypticus, o lagarto espinhoso do Egito, em homenagem àquelas grandes espinhas neurais que ele tem aqui nas costas. E pessoal, aqui tem uma curiosidade muito legal. Vocês sabiam que os fósseis do espinossauro eles foram colocados em exposição em Munique em 1944? E nesse mesmo museu aconteceu um bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial que destruiu praticamente tudo. E apenas, galerinha, o que restou foram só desenhos, anotações e algumas fotografias do Stromer. Mais nada. Depois passou um longo tempo e só no início dos anos 2000 novos fósseis foram descobertos lá nas formações do Dequequém, lá no Marrocos, que transformaram completamente, galerinha, a nossa compreensão do espinossauro. E aqui que começa o nosso jogo de verdades e mentiras, porque virou uma verdadeira salada de frutas. Verdade de número 1. O espinossauro provavelmente foi o maior dinossauro carnívoro que já existiu. E aqui eu abro um parênteses, galera. Ele era carnívoro e especializado em peixes, que daí o nome de piscívoro. Porém, ele era um animal carnívoro sim. Um estudo de 2022 estima que ele podia atingir até 14 metros de comprimento e ter 7,4 toneladas, um gigante. E eu sei que sempre terá essa briga, mas ele era maior sim que o T-Rex e atualmente ele detém o recorde de maior dinossauro carnívoro conhecido. Mas pessoal, só carnívoro, ele não é o maior. A gente sabe que os saurópodes aí, um exemplo seria o nosso Patagotitan, que é bem maior do que um espinossauro. Primeira mentira. Ele era um predador terrestre como o T-Rex. Galera, essa imagem do espinossauro veio do filme Jurassic Park 3, onde ele aparece ali dominando o Rex numa briga terrestre. Inclusive essa briga foi épica e eu sei que gerou muita polêmica até hoje. Eu curto os dois, não vou falar quem que é o meu preferido. Mas, galera, a ciência conta outra história. Evidências apontam para uma estratégia de caçada em águas rasas do espinossauro. Ele emboscava, como pensa em uma garça ou um urso pardo, ali tentando pegar o seu peixe, a sua presa. Era como ele fazia. Uma prova disso, galerinha, que as pernas do espinossauro eram curtas para o tamanho do corpo, o que sugere pouca eficiência ali na hora que ele fosse ter uma locomoção um pouco mais ágil na terra. Só que se a gente comparar ela para um meio aquático, já era bem mais eficiente. Não era muito para corrida, mas para um ambiente aquático era ótima. Segunda verdade, a dieta principal do espinossauro era peixe. E galera, era peixes gigantescos, meu. A morfologia dos dentes do espinossauro ela era otimizada para agarrar e não cortar. Pensa nos dentes do crocodilo. E análises isotópicas também indicam um estilo de vida semi-aquático, galerinha. Os dentes cônicos, gigantes, inclinados, funcionava como anzóis naturais. Isso era muito especializado, gente, para água. Segunda mentira, e essa aqui é de doer, porque até eu fico imaginando que era desse jeito. O espinossauro ele nadava como um crocodilo mergulhando atrás da presa. Não, galera. Essa foi uma grande polêmica dos últimos anos. Porque em 2020, uma pesquisa propôs que ele seria um predador aquático ativo. Mas depois de muito estudo, os cientistas recalcularam isso. E os modelos biomecânicos mostraram que em águas profundas
o espinossauro seria um nadador instável e lento. E o consenso atual, galera, é que ele ficava nas margens em águas rasas, semi-aquático, não totalmente submerso nela. Terceira verdade, essa aqui eu gosto muito porque envolve comportamento animal e eu sou apaixonado por isso. E eu tô falando das velas que ele possuía nas costas, galerinha. São as espinhas neurais que poderiam chegar, galera, olha isso que top, a pelo menos 1,65 m de altura, e provavelmente ela tinha pele que conectava uma na outra, formando uma estrutura em forma de vela, como se fosse um barco mesmo, muito legal. Imagina a gente tá em um rio há 100 milhões de anos atrás e ver aquela estrutura emergindo da água. Mano, muito poderoso demais. E muitos cientistas, galerinha, acreditam que a vela ela pode ter funcionado como um sinal de aviso. Aquela famosa, olha, não chega perto porque eu tô aqui. Terceira mentira, a gente tem uma ideia precisa de como o espinossauro era. Galera, essa é uma das mentiras, provavelmente sutil, porque assim, é algo que a gente vem da nossa imaginação, né? Mas tem algumas coisas que não dá mesmo pra tipo, deixar passar. Até hoje, nenhum esqueleto completo do espinossauro, galerinha, foi encontrado. Então, tudo que a gente sabe vem de fósseis parciais e eles estão espalhados pelo norte da África. E como que funcionam essas reconstruções, galerinha? Geralmente, elas são feitas com pequenos fragmentos de múltiplos indivíduos que estão em locais assim diferentes. Então, às vezes, uns pequenos erros nessa montagem têm um efeito assim muito grotesco no que realmente o animal é. Tudo bem que agora a gente tem a tecnologia, né, que pode nos auxiliar aí, mas ainda assim é algo muito da nossa imaginação. Eu quero saber de vocês, qual versão do espinossauro vocês acham que é a real, que chega mais próxima, mais fiel do que ele realmente era há milhões de anos atrás? A verdade sobre o espinossauro, os ossos deles eram densos, galerinha, de um jeito muito específico, e isso dá uma grande pista pra gente, porque o espinossauro ele tinha uma condição chamada paquiostose, que é nada mais do que as paredes ósseas extremamente densas, que reduzem, galerinha, a flutuabilidade do animal e ajudavam que ele se estabilizasse ali na água. Muito legal, né? E para a fruta aí de curiosidade, pesquisas e algumas análises pesquisando esses animais que têm essas densidades nos ossos chegaram bem próximos de pinguins e peixes-bois. Então, galerinha, existem hoje animais com esse tipo de adaptação nos ossos que o espinossauro já tinha lá há milhões de anos. Muito, mas isso é muito massa. E vamos para a nossa quarta mentira. A função da vela já foi descoberta. Não, pessoal. Por décadas, o manual dizia isso aqui. A vela servia para termorregulação, captar calor, liberar calor, controlar temperaturas corporal. E isso parecia assim muito lógico, mas tem um problema nessa hipótese aí, galerinha, porque ela nunca foi provada. E quando a gente não consegue comprovar algo, é simplesmente uma teoria, né? Agora tem outras hipóteses que são bem legais também, pessoal. Que uma delas são termorregulação, exibição, reservatório de gordura e função de hidrodinâmica. Tem alguns argumentos anatômicos aí que é a favor disso, mas não tem como falar se é essa também ou não, galerinha, porque não dá para comprovar, né? A que eu gosto é de exibição, porque eu acho que faz muito sentido, porque os répteis têm bastante disso também, de se exibir para um macho, se exibir para a fêmea. Então, às vezes, pode ser que essa vela seria simplesmente para uma ou exibição ou para inibir alguma predação, alguma coisa do tipo. Quinta verdade. O espinossauro ele não era o único gigante carnívoro do seu ecossistema. Existia um outro rival com ele, que era o Carcharodontosaurus sahiricus. E aqui tem algo muito interessante. Como que dois predadores desse tamanho coexistiam? Entra algo aqui, galera, que é sobre ecologia. Eles partilhavam o nicho ecológico. Que legal!
O espinossauro era o rei dominante do meio aquático e logo ali na margem, bem na parte terrestre, estava o Carcharodontossauro tocando terror na terra. Muito legal, eram dois predadores totalmente adaptado e épico para a época, mas conseguiam coexistir cada um no seu ambiente de adaptação. Quinta mentira sobre o espinossauro, e eu deixei a última para o final porque é a melhor. O T-Rex ganharia uma luta contra o espinossauro. Galera, não tem como. Por quê? Isso foi colocado em Jurassic Park 3. Só que acontece que esses dois gigantes, galerinha, eles nunca poderiam ter lutado, porque o T-Rex viveu lá no hemisfério norte cerca de 30 milhões de anos depois do espinossauro, que viveu na América do Norte. Galerinha, tem um período muito grande aí. O espinossauro, ele viveu no Cretáceo Médio. Já o nosso rei, que é o T-Rex, bem no finalzinho lá, quase com o meteoro chegando na Terra. Mas, para a cultura pop, colocar esses dois colossos para lutar é muito legal de se ver. E eu espero, galerinha, que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, coloque um comentário, também pode sugerir várias outras teorias que eu vou trazer aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.